o recesso do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, né, veio num momento, claro, de muita turbulência lá no cenário em Brasília. Eu particularmente acho e continuo achando que não deveríamos ter um recesso tão prolongado. O Brasil precisa sair dessa indefinição política. E eu vejo que talvez o mais, digamos, correto seria termos um recesso do Legislativo apenas até o dia 11 de janeiro. Na semana do dia 11 a gente já retomar todas essas discussões que atingem o presidente da Câmara, né, de uma forma muito contundente. E, ao mesmo tempo, esse processo de impeachment que foi aberto e que não cabe aqui mais discutir o mérito, é uma decisão monocrática do presidente da Câmara e, como tal, tem que ser enfrentado e efetivamente derrotado, né? Nós temos absoluta convicção que não houve nenhum crime de responsabilidade que justificasse essa abertura desse processo de impeachment. Foi uma forma que o presidente vem adotando, enfim, de confrontar seus adversários. Ele encarou, nesse confronto com a presidenta Dilma, uma maneira de desviar ser desviado do foco das atenções. Mas isso tem que ser enfrentado. Essa crise política, evidentemente, afeta a economia do nosso país e gera uma crise econômica. Uma retroalimenta a outra. E nós temos absoluta convicção, eu particularmente, o meu partido, o PDT, nós temos muita convicção de que com o novo ministro da Fazenda, ministro Nelson Barbosa, o Brasil vai sim manter o ajuste fiscal, mas vai retomar o crescimento. Ele, juntamente com Valdir Simão, que é o ministro do Planejamento, vão formar uma dupla muito voltada para esse objetivo. Esse objetivo que foi inclusive determinado pela presidenta Dilma no discurso de posse de ambos, lá em Brasília, e que faz com que o brasileiro volte a ter esperança. Chegado o momento de nós estarmos convivendo constantemente com notícias ruins e nós temos que dar uma virada nessa página, né? O Brasil tem que voltar a crescer, as economias têm que voltar as empresas têm que voltar a produzir, o emprego tem que voltar a ser gerado e isso só vai efetivamente acontecer a economia voltando a crescer. A presidenta Dilma, ela tem tomado as rédeas do processo desde que essa crise política se avolumou. Ela tem tido semanalmente reuniões conosco, a equipe ministerial que forma uma coordenação política da equipe ministerial, né? Nós que representamos alguns partidos, nós que já temos, alguns de nós somos parlamentares, eu sou deputado federal, né? Então nós temos a vivência dentro do parlamento que dá suporte à presidenta para ela tomar algumas definições e ao mesmo tempo montar algumas estratégias. Então ela está muito convicta de que vai enfrentar todos esses problemas, ela está muito determinada a resolver e derrotar esses problemas que estão sendo ocasionados. Ela já enfrentou situações muito piores na vida dela, né? Ela é uma lutadora pela democracia no Brasil e ela trouxe agora para si a responsabilidade. Ela é a presidenta da República e ela disse que vai resolver os problemas. E nós que somos da equipe dela e que somos dos partidos da base aliada dela, temos a missão de ajudá-la nessa tarefa. Não, a estratégia é essa. Primeiro, ela tomou as rédeas do processo, né? Ela trouxe para ela a responsabilidade, ela não delegou para algum ministro. Lógico que todos nós temos as nossas funções, mas ela mesma, enquanto presidenta da República, tomou as rédeas do processo. E está dialogando com os partidos, está dialogando com os parlamentares individualmente ou em bancada, certo? E nós temos aí a convicção de que assim que voltar do recesso, é chegado o momento de se eleger os representantes nessa comissão especial e o resultado dessa comissão especial que vota apenas pela questão da admissibilidade ou não, certo? De qualquer maneira vai a plenário. Então são duas batalhas. E indo para o plenário, que é o definitivo, é a ideia do governo ter a maioria dos parlamentares, não apenas o número necessário, né? Seriam necessários 342 votos contra a presidenta Dilma, né? Mas nós não vamos nos contentar em termos 171. Nós temos que nos contentar em buscarmos pelo menos 257, que é a maioria absoluta da Câmara. É um momento muito delicado na vida das nossas instituições, né? Nós temos aí o Poder Legislativo sendo conduzido por uma pessoa que está, sobre o qual está pairando, digamos, muitas acusações com muita consistência, e nós temos absoluta convicção de que o adequado seria se afastar. Mas eu não creio que vá. Eu não creio que vá. Pela postura dele, ele é uma pessoa que conhece muito bem o regimento, é uma pessoa muito inteligente, mas que não tem mais condições de forma alguma de continuar conduzindo os trabalhos da Câmara dos Deputados. Não tem. As acusações são muito fortes,
né? E com muita consistência, porque às vezes quando você acusa sem ter provas, enfim, mas as provas são irrefutáveis. Então, ele está conseguindo empurrar com a barriga, como se diz, mas eu não creio que esses problemas, tanto da esfera do executivo quanto do legislativo, passem do mês de março. Acho que até março nós voltaremos a respirar uma certa tranquilidade nas nossas instituições e, consequentemente, o Brasil vai ter sanada a crise política e sendo, digamos, retomado o processo de crescimento econômico, o Brasil volta a caminhar para o seu destino, que é realmente ser das maiores economias do mundo, ser um dos países de maior relevância do nosso planeta. Não, mas eu nunca cheguei a dizer que o PMDB traiu. Eu cheguei a dizer que existem pessoas dentro do PMDB que efetivamente traíram a presidente Dilma, mas não é apenas do PMDB, são de vários partidos. Costumo respeitar, sim, sempre os partidos da base, tem valorosos quadros no PMDB. Agora, não há de se questionar que é um partido de várias frentes. Em cada estado tem um comando, em cada estado tem um posicionamento, não existe uma ideologia que seja uníssona dentro do PMDB. Então, como tal, é um partido forte que merece respeito, mas que, digamos assim como outros partidos, eles têm uma certa dificuldade na própria condução interna. Basta ver a constante mudança do seu líder na Câmara dos Deputados, né? Nós tivemos o líder sendo destituído e depois reconduzido. E a gente não sabe se ele vai continuar à frente quando forem retomados os trabalhos. Mas eu não gosto de falar de outros partidos. Falo, sim, que existem pessoas que efetivamente traíram a presidenta Dilma. Nós estamos aí com pouco mais de 2 meses e meio de ministério e nós conseguimos, nesse espaço, algumas ações pontuais, mas que já vinham se arrastando há muito tempo. Por exemplo, a definição dos parâmetros da tarifa de outorga da migração de rádio AM para FM, ou seja, era algo que desde novembro de 2013 a presidenta tinha assinado um decreto onde previa essa migração, só que não se chegava a valores que fossem adequados pela radiodifusão, considerados adequados pela radiodifusão. E nós conseguimos, em 40 dias, definir essa parametrização e chegamos a um valor que foi bem aceito pelo setor. Não são valores irrisórios, mas são valores justos. Então, esse foi talvez o primeiro dos momentos. Em paralelo, nós estamos no processo de desligamento do sinal analógico da TV para a TV digital, né? Já fizemos, praticamente estamos no processo de conclusão do projeto piloto em Rio Verde, que tinha uma data inicial do dia 29 de novembro, mas que para isso teria que ser atingido um número mínimo de 93% de domicílios que recebessem apenas o sinal aberto, ou seja, não entra nessa contabilização quem tem TV a cabo, nem quem recebe por parabólica. Teria que ter 93% dos domicílios, e esse número não foi atingido 78%. Então, nós buscamos, através de mecanismos que já estudamos junto com a radiodifusão e junto com o setor de telecomunicações, mudanças que efetivamente propiciarão nós fazermos o desligamento total em Rio Verde e assim acelerarmos o deslocamento em outras grandes cidades, e a primeira delas vai ser Brasília, que estava previsto para abril. Nós deveremos avançar até outubro de 2016, mas contanto que o prazo final ele fique imutável, ou seja, 31 de dezembro de 2018, para nós honrarmos um compromisso com as empresas de telecomunicações que arremataram a frequência de 700 MHz, né, essa frequência que era utilizada pela TV analógica. Então nós vamos cumprir esse prazo, que é um prazo inclusive contratual. Dentro da radiodifusão, se a gente for agora evoluir para a área da inclusão digital, nós temos aí um desafio muito grande, e já tive com a presidenta Dilma e nós acertamos a definição da meta de universalização da banda larga, ou seja, de nós chegarmos com internet rápida a 95% da população brasileira até 2018. E isso presente em 70% dos municípios. Então, a nossa ideia é chegarmos com fibra ótica em 70% dos municípios brasileiros, que representam 95% da nossa população. Os que não conseguirmos, os municípios que não forem atingidos, nós atingiremos através do satélite que nós vamos lançar no final de 2016. Então, já está contratado o satélite, ele vai ser compartilhado com o Ministério da Defesa,
Então, nós temos aí o final de 2016 também como esse momento importante para as telecomunicações do Brasil, onde pela primeira vez lançaremos um satélite que certamente será muito útil, tanto para as comunicações quanto para a defesa do nosso território. A gente, por ser cearense, a gente está acostumado a tirar leite de pedra. Eu fui secretário de Esporte e Juventude aqui do Estado, o primeiro secretário em 2003 e 2004, e a gente vivia basicamente com os repasses que vinham da Caixa Econômica, porque não tínhamos orçamento próprio. Então, o que nos cabe aqui é saber conviver com as dificuldades conjunturais que o Brasil está passando e, ao mesmo tempo, buscarmos otimizar os recursos que nós temos para atingir nossos objetivos. Quando eu fui convidado pela presidenta Dilma, eu já sabia das dificuldades orçamentárias que encontraríamos. E, desde então, a gente tem buscado caminhos que propiciem o atingimento das nossas metas e que não comprometam efetivamente o cerne, que é a universalização da banda larga. Nós lançamos uma consulta pública que era até 23 de dezembro, e nós postergamos até 15 de janeiro, para definirmos um novo marco regulatório das telecomunicações. Porque a atual Lei Geral das Telecomunicações é de 1997, e ela falava sobre universalização da telefonia fixa, levarmos orelhões a vários distritos com mais de 100 habitantes, a todos. E assim o fizemos. Mas hoje, se você for fazer uma pergunta em qualquer distrito, de qualquer localidade, eu já fiz essa experiência aqui no interior do Ceará e no interior de outros estados, perguntar quem usou orelhão nos últimos 60 dias, ninguém levanta a mão. Por quê? Porque praticamente hoje todo mundo tem um smartphone, todo mundo hoje, inclusive, não necessariamente se comunica mais por voz, mas por dados, Então você tem aí a necessidade que a população brasileira tem hoje, não apenas para se comunicar, mas também para ter acesso a conteúdos de conhecimento, de transmissão de dados, de diagnóstico médico. Então você tem a necessidade de universalizarmos a banda larga através da expansão das redes de fibra ótica. Então isso é a meta que nós queremos colocar na lei, a universalização da banda larga. E isso vai fazer com que as empresas de telecomunicações, no caso, ao utilizar a frequência de 700 MHz, essas que elas arremataram, que hoje é utilizada pela TV analógica, elas vão poder transmitir 4G para quase todos os estados onde elas estão inseridas. Hoje nós temos não são todas as regiões que têm 4G, boa parte tem 3G e boa parte tem 2G. Quando você pega lá no seu celular que tem um Ezinho, aquilo ali é 2G, a gente sabe que é lento demais para você conseguir baixar qualquer tipo de conteúdo. Então, o 3G e o 4G já são bem mais céleres, e através dessa frequência de 700 MHz, aí é que nós vamos ter uma internet extremamente rápida. Eu, na liderança da bancada do PDT, nós tínhamos pactuado com o presidente Carlos Lupe, presidente do nosso partido, que não precisaríamos ter vaga na equipe ministerial para sermos da base. Então, nós poderíamos ter uma postura de independência, fazer como estávamos fazendo, votando com o governo na grande maioria das votações, mas em assuntos que fossem contra os nossos princípios, nós não votaríamos com o governo. E assim o fizemos. Houve momentos digamos assim, de muito estresse com a liderança do governo, mas tomamos as decisões e, ao definirmos para a presidenta que não gostaríamos que nessa reforma, que o PDT não ficasse na equipe ministerial, ela fez um apelo ao presidente Lupe, ela fez um apelo para que o PDT permanecesse, e o PDT, ao definir, pelo simbolismo que teria o PDT sair do ministério, para a presidenta Dilma seria muito ruim, porque ela disse, além de ser um partido histórico, foi o primeiro partido político dela. Então, o simbolismo da saída seria muito ruim. Então, o PDT reuniu a executiva, reuniu a bancada da Câmara, a bancada do Senado, e nós resolvemos ficar. E, ao ficar, eu tive a honra de ser convidado para ser ministro das Comunicações, e até mais um feito simbólico. O PDT foi do Ministério das Comunicações quando o Brizola estava vivo. Então, foi a primeira pasta que o PDT ocupou quando o Lula foi eleito pela primeira vez, com o deputado Miro Teixeira, na época do nosso partido. Então, teve esse efeito simbólico. E quando comunicamos para ela que um dos impeditivos, talvez, de nós aceitarmos ficar na equipe seria que nós vamos lançar uma candidatura própria e que esse nome muito provavelmente seria do Ciro, ela foi muito enfática ao dizer, nós não estamos discutindo aqui eleições de 2018 e não necessariamente o candidato que venha a ter o apoio do governo será necessariamente do PT. Eu acho até que vai ser, eu particularmente, mas de qualquer maneira ela deixou completamente aberto e o Ciro tem tido uma postura, lógico, de combate a
aos malfeitos que não são inerentes ao governo da presidenta Dilma, mas vem desde muito tempo, desde a época, não apenas também da época do Lula, mas desde a época do ex-presidente Fernando Henrique, enfim, de muito tempo esses malfeitos vêm acontecendo, como também, assim como a bancada do PDT, feito críticas à política econômica. Mas não há de se duvidar, e isso é praticamente uma unanimidade, que a presidenta Dilma é uma mulher honesta, uma mulher guerreira, uma mulher determinada, que pode ter problemas na gestão, pode, quantos não tem, né? Mas que não é por isso que seja justificável tirá-la do poder, né? É isso que nós questionamos, nós batemos, não há crime de responsabilidade, e o Ciro tem tomado essa postura de defesa. Por isso que nós não temos dificuldade nenhuma de rodar o Brasil como ele vem rodando com o presidente Lupe. Em alguns momentos eu me agrego a essa delegação para que a gente possa levar digamos assim, a notícia de que o Brasil não vai viver uma dicotomia entre a candidatura da situação e de uma única oposição que já foi situação. Podemos ter uma terceira via, uma quarta via, podemos ter outras alternativas. Acho sim que em 2018 nós teremos um grande número de candidatos e, consequentemente, o povo brasileiro vai poder votar com sua consciência e cada vez mais cobrar de quem foi eleito que o Brasil cada vez retome os caminhos do desenvolvimento com inclusão, com redução das desigualdades. O nome do Ciro tem agregado. O Ciro, ele nunca em nenhum momento pediu ou condicionou a vinda dele ao PDT de ser candidato, mas pela postura que ele está tomando e pelo conteúdo dos seus posicionamentos, ele tem tido praticamente uma unanimidade dentro do PDT e dentro de outros partidos que são simpáticos à ideia de uma terceira via, né? Não vou dizer que dentro do PT, que hoje tem a presidência da República, venha a ter isso, mas existem integrantes do próprio PT que são muito simpáticos ao Ciro. Então eu tenho a esperança, sim, de que a gente venha a ter uma candidatura forte e quem sabe o nosso Estado não venha a ter o presidente da República. Não, o Cristóvão é um amigo pessoal meu, mas eu, inclusive, ele mesmo reconheceu que em 2006, quando ele foi candidato, a gente teve uma participação decisiva para que ele pudesse viabilizar a candidatura. O problema do Cristóvão é que ele é um candidato que não agrega. Literalmente, é um amigo pessoal, né? Mas enquanto candidato ele não agregou. Ele aqui, por diversas vezes, ele faltava me infartar. Em 2006, que ele marcava para vir e não vinha. Na candidatura mesmo do Heitor, em 2012, ele tinha saído para o aeroporto, e aqui tudo pronto para um evento à noite na Praça do Ferreira com a presença dele. E aí, quando a gente descobre, ele não embarcou porque adoeceu no caminho do Senado para o aeroporto. Então, uma pessoa que talvez ele esteja ocupando o espaço para difundir suas ideias, o que é legítimo, mas o que a gente não pode é, num momento como esse, ficar através da imprensa, através de fóruns que não são os fóruns internos, tá promovendo essa divergência. Isso nós achamos que é um método equivocado. Ele poderia estar construindo dentro do PDT um caminho e, consequentemente, nós termos candidaturas que engrandecessem. Então, o Cristóvão, lógico, tem o direito, como todo pedetista tem, de pleitear ser candidato a qualquer coisa dentro do seu partido. Estou falando de pedetista porque eu sou pedetista. Mas qualquer pessoa que seja integrante de um partido político tem todo o direito de se candidatar a qualquer função. E lógico que o senador Cristóvão Buarque tem todo esse direito de querer. Mas dentro do PDT eu posso afirmar com absoluta convicção. O nome que hoje soma muito mais é o nome do Ciro. Nós temos a eleição do Roberto Cláudio como a prioritária do nosso país, do PDT no nosso país. Fortaleza hoje é a cidade mais populosa e a mais relevante que o PDT administra. São 5 capitais, é o partido que mais administra capitais. Porto Alegre, Curitiba, Natal, Fortaleza e São Luís. Então são 5 capitais e é estratégico para a gente ganhar a eleição em Fortaleza, né? Não apenas pela questão de ser do PDT, mas pelo reconhecimento da administração que o Roberto Cláudio vem fazendo, né? Para quem anda à periferia, talvez para quem esteja sem andar nos diversos locais de Fortaleza, não tem a dimensão do trabalho que ele tem feito. E esse trabalho, com certeza, vai aparecer no ano que vem de uma forma, de uma linguagem, digamos assim, que chegue à população como um todo. Todos reconhecem nele uma figura extremamente afável, competente, mas que, pelos entraves que as próprias administrações municipais vêm tendo no Brasil como um todo, dificuldade financeira, dificuldade de repasse de recursos, crises em vários setores, saúde, educação, enfim, essas crises estão em todo o país, então não são características únicas do nosso município ou do nosso estado. Então, o que precisa se separar é o que diferencia o Roberto Cláudio de outros prefeitos.
né, justamente a capacidade que ele tem de trabalhar incansavelmente e mostrar esses resultados a cada semana de inauguração de obras, a cada semana de lidar com as pessoas de uma forma muito respeitosa, né? Então, vai ser uma eleição difícil, nós teremos muitos candidatos que têm uma boa visão dentro do eleitorado de Fortaleza, mas cabe a todos nós que estamos ao lado da administração do prefeito Roberto Cláudio lutarmos pela sua reeleição. E eu sou muito otimista em relação a essa questão, pelo mérito dele ser reconduzido, porque Fortaleza estava precisando de um gestor como Roberto Cláudio. Os vereadores, alguns já migraram, o presidente da Câmara, o vereador Salmito Filho, já migrou, outros estão migrando. O prazo que a legislação deu foi no mês de março, no decorrer do mês de março, para vereadores, para aqueles que vão disputar a eleição no ano de 2016. Mas o Senado já votou em 2 turnos, assim como a Câmara tinha feito, a PEC que vai abrir uma janela temporária de 30 dias para todos os detentores de mandatos eletivos. Então, a nossa expectativa é que essa PEC seja promulgada em janeiro e, consequentemente, nós tenhamos 30 dias a partir de janeiro até meados de fevereiro, para que haja essa migração dos parlamentares, de tanto os deputados estaduais quanto deputados federais, quanto vereadores, que devem antecipar, inclusive, esse processo de mudança, de forma que o PDT aqui no Ceará, ele deve se tornar o maior partido do nosso estado, o que para mim, que estou desde 1984 no PDT, entrei com 17 anos, é motivo de muita satisfação, de muita felicidade, ver um partido que tem história, que tem uma trajetória de lutas, agora cada vez mais se consolidando como uma real alternativa de poder para os nossos municípios, para o nosso estado e para o nosso país. Não que venhamos a ter candidatura em 2018, até para não gerar especulação. Somos da base do governador Camilo Santana e, como tal, temos total confiança em apoiá-lo na reeleição. Mas esse projeto de poder não pertence a um partido apenas, pertence a um grupo de forças políticas que tem a mesma trajetória de lutas.